Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é segunda-feira, início de semana, 26 de fevereiro do ano de 2024. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na 103,7, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale nessa segunda-feira. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Governo vai enviar vacinas contra a dengue para mais de 29 municípios. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 120 milhões de reais. Pesquisadores encontram em Goiânia ovos de Aedes aegypti já infectados por zika e chikungunya. Semana da soja foi marcada por perdas em Chicago e preços sob pressão no Brasil. Patrulha Detran já recolheu mais de 125 veículos abandonados. Ato bolsonarista reuniu 750 mil na Avenida Paulista, é o que diz a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Governo quer ampliar exportações de carnes do Brasil para a União Africana. Vacina contra a pneumonia pode evitar a doença e salvar vidas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Ministério da Saúde informou que vai enviar doses de vacinas contra a dengue para mais 29 municípios nos próximos dias. O novo lote vai completar a lista de 521 municípios selecionados para receber as doses até a primeira quinzena de março. Até o momento, 492 cidades já receberam os imunizantes. A vacinação contra a dengue começou nesse mês e é destinada à aplicação em crianças de 10 a 11 anos. Até o fim desse ano, a vacinação com a Aquedenga, o nome comercial do imunizante, será ampliado para adolescentes de 12, 13 e 14 anos que moram nos 521 municípios. Os municípios foram escolhidos para receber os primeiros lotes das vacinas por estarem localizados em áreas de alta incidência do dengue tipo 2, que provoca a infecção mais grave da doença. A restrição de regiões que vão receber a vacinação foi feita diante de dificuldades apresentadas para a produção e oferta da vacina, elaborada pelo Laboratório Takeda. A partir da entrega de mais carregamentos, a vacinação será ampliada pelo Sistema Único de Saúde. Ainda segundo o Ministério da Saúde, foram compradas 5,2 milhões de vacinas este ano. Em 2025 serão mais 9 milhões. A vacina Aquedenga teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em março do ano passado. Em dezembro do ano passado, a pasta anunciou a incorporação do insumo no SUS. Pelo menos 6 estados já declararam situação de emergência devido aos casos registrados de dengue na população. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Acre, Goiás e Distrito Federal estão na lista. 6h36 e nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.692 da Mega Sena. Foi o que informou a Caixa Econômica Federal neste sábado. Os números sorteados foram 9, 33, 45, 55, 56 e 59. Sem vencedor, o prêmio acumulou para 120 milhões de reais. O próximo sorteio será realizado na terça-feira. Segundo a Caixa, 152 apostas acertaram 5 números, com prêmio de R$ 44.288 cada. Outros 14.561 bilhetes cravaram 4 acertos com direito a R$ 660,45. O sorteio foi realizado às 20 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. E os casos de Covid-19 e mortes decorrentes da doença registram um aumento no Brasil. O infectologista aponta fatores que podem ter contribuído para o crescimento da doença. A matéria é com Natália Ramos.
No Brasil, o número de novos casos notificados de Covid-19 aumentou cerca de 33 mil para 45 mil entre 11 e 17 de fevereiro. O número de mortes também cresceu, passando de 164 para 198. No acumulado, mais de 38 milhões de casos da doença foram registrados no país e cerca de 709 mil mortes. As informações são do painel Covid-19 no Brasil do Ministério da Saúde. Para o infectologista do Hospital Anchieta, Manuel Palácios, um dos fatores que pode ter contribuído para o aumento dos casos de Covid-19 foi o surgimento e circulação de novas variantes do vírus, que podem ser mais transmissíveis. Outro ponto poderia ser a fadiga das medidas de prevenção. Isso quer dizer que com o passar do tempo aconteceu uma redução da adesão das medidas preventivas, como o uso de máscaras, distanciamento social, higiene das mãos, principalmente em eventos como o recente carnaval, onde praticamente ninguém aderiu a essas medidas. O infectologista afirma que as reuniões em ambientes fechados, como shoppings e bares, sem ventilação adequada, facilitam a transmissão do vírus. Ele também explica que ainda existe um grupo pequeno que não realizou a vacinação contra a Covid-19 e aqueles que tomaram apenas 2 ou 3 doses sem reforço. Para o infectologista, é preciso acelerar a vacinação para aumentar a imunidade da população, principalmente entre os mais vulneráveis. Stephanie Souza, de 22 anos, mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela relembra que pegou Covid-19 3 vezes no total, 2 em 2020 e 1 em 2021. Eu mesma, durante as 2 vezes que tive Covid sem estar vacinada, eu tive sintomas fortes e por um tempo considerável. E quando eu tive Covid vacinada, eu não tive sequer sintomas, fiquei apenas assintomática. Então, é uma prova concreta de que a vacina contribuiu sim para evitar que a doença ficasse mais grave nas pessoas, levando consequentemente a internações, intubações e também a morte. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, o protocolo de isolamento continua o mesmo do final de 2022, recomendado pelo Ministério da Saúde. Aqueles que realizarem um teste de Covid-19 e obtiverem um resultado negativo no 5º dia, poderão encerrar o período de isolamento antes do prazo de 7 dias, desde que não manifestem sintomas respiratórios e febre por pelo menos 24 horas e não tenham utilizado medicamentos antitérmicos. Caso continue apresentando sintomas, o período de isolamento pode chegar até 10 dias. Reportagem Natália Guimarães. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 e pesquisadores da Universidade Federal de Goiás descobriram ovos do mosquito Aedes aegypti infectados pelo vírus Zika e chikungunya. A pesquisa indicou que os insetos que emergiram dos ovos também estavam contaminados, resultado na transmissão vertical, quando o vírus é transmitido do mosquito adulto para as larvas. Em entrevista, o biólogo e pesquisador responsável pela pesquisa, Diego Michel, informou que mecanismos de transmissão semelhantes já eram conhecidos, mas pouco se sabia sobre a sua presença em áreas urbanas. A pesquisa foi realizada pelos cientistas em 2021 a partir da coleta dos ovos do Aedes aegypti em Goiânia, abrangendo as regiões Central, Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e Noroeste. O MDB segue no páreo pela sucessão à Prefeitura de Goiânia, o que garante o vice-governador de Goiás e presidente regional do partido, Daniel Vilela. O líder partidário aponta que o empresário e ex-prefeito de Trindade, Jânio Darro, conta com sinal verde para seguir com a pré-candidatura, além de avaliar que a sigla tem outros nomes que podem se viabilizar. Ainda segundo Daniel, a despeito dos eventuais desgastes que Jânio vem a ter por conta das apurações a respeito de um contrato firmado durante o período em que ele era prefeito em Trindade, fato que já vem sendo esclarecido pelo próprio Jânio, ele continua trabalhando para se viabilizar e ser representante da base aliada do governador Ronaldo Caiado nesse período de pré-campanha. Por falar no governador, Daniel afirma que ele é quem conduzirá todo o processo de definição de candidaturas que contarão com seu apoio e do grupo político que o cerca, principalmente na capital. 6h41, Secretaria de Educação de Goiânia avalia nomear professores aprovados no concurso de 2020. Vamos ouvir. Representantes da Secretaria de Educação de Goiânia devem fazer uma reunião nesta segunda-feira com a Secretaria de Finanças
para tratar da possibilidade de chamamento de professores que passaram no concurso realizado em 2020. O encontro acontece após recomendação do Ministério Público de Goiás para que a Prefeitura nomeie todos os aprovados. A informação foi confirmada à CBN pelo secretário de Educação da capital, Rodrigo Caldas. Estava previsto para o início do ano a gente fazer mais um chamamento. Nós estamos em fase de análise, de estudo, de impacto, para a gente poder fazer esse próximo chamamento, mas isso não interfere na questão do processo seletivo simplificado. O processo seletivo simplificado, ele sempre existiu e ele vai continuar existindo. Por quê? Porque o funcionário efetivo, ele tem direito a atestado, ele tem direito a uma licença, e quem substitui o efetivo é o contrato. Então a promotora entendeu, nós tivemos uma reunião com ela, o doutor Isica, o nosso procurador, esteve lá, e ela entendeu. Então essa semana nós já temos marcado uma reunião para a gente poder ver o impacto e a quantidade que nós vamos estar pedindo, para poder fazer o chamamento. Rodrigo Caldas disse também que começa em março o monitoramento por vídeo em escolas de Goiânia. Em dezembro do ano passado, o secretário havia adiantado à CBN que a Guarda Civil Metropolitana iria gerir a segurança das unidades de educação da capital por meio de vídeo monitoramento. Ao menos 100 escolas devem receber o sistema. O trabalho será feito em parceria com uma empresa responsável pela instalação dos equipamentos. Daniela Vessiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. E o Goiás avançou como líder da primeira fase do Goianão e nos minutos finais, na tarde de ontem, Goiás visitou Goiatuba e venceu pelo placar de 2-1. Baia marcou os 2 gols do time esmeraldino, enquanto Jean Maciel marcou para o azulão. Com a liderança na primeira fase, o Goiás enfrentará o Goiânia nas quartas de final, decidindo em casa. Já o Goiatuba enfrenta o Atlético Goianiense, com o segundo jogo sendo decidido no Antônio Ascioli. E o Atlético Goianiense encerrou a primeira fase do Campeonato Goiano com uma goleada. O Dragão recebeu o Goianésia na tarde de ontem no estádio Antônio Ascioli e levou a melhor por 5-1. Os gols foram marcados por Rony, Alejo, Emiliano, Alex e Shailon, enquanto que Caio Rangel descontou para o Goianésia. E Flamengo e Internacional vencem clássicos regionais nos seus estados. Os detalhes dessas partidas com Tereza Klein. O domingo foi de clássicos nos campeonatos regionais. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 e encaminhou o título da Taça Guanabara. O rubro-negro é líder absoluto da competição com 24 pontos. O técnico Tite valorizou o clássico pela qualidade das duas equipes. Hoje tu tem as duas últimas equipes campeãs da Libertadores se enfrentaram. Aí entra Douglas Costas e Renato, 2 jogadores que estavam comigo na seleção. Estavam com um nível muito alto. Então a qualidade do espetáculo muito alto. John Kennedy, muito alto. Então tu tem, por parte das duas equipes, um nível técnico e que quem vem daqui a pouco não é flamenguista ou não é torcedor do Fluminense, olha o jogo e olha um espetáculo bom, um espetáculo de qualidade. Já em Porto Alegre, no clássico Grenal, o Internacional venceu o Grêmio de virada no Beira-Rio por 3-2, após ficar 2 vezes atrás no placar. Eduardo Cudê, treinador do time colorado, viu muitas coisas positivas no clássico, que foi o jogo mais competitivo da temporada até o momento. É um Grenal. Havia que ganhar, a verdade que muitas coisas positivas que seguramente van a falar vocês. A tranquilidade de voltar a ganar o clássico y, como falei, con un estadio con un ambiente espectacular y seguramente con muchas cosas de bom fútbol y con algunas cosas para corregir, como falei anteriormente, ¿no? No Paulistão, o São Paulo empatou fora de casa com o Guarani em 1-1. Esse é o 4º jogo sem vitória do tricolor. No sábado, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3-1 e garantiu vaga nas quartas. No Campeonato Baiano, o Bahia superou o Juazeirense fora de casa por 2-1 e assumiu a liderança da competição, seguido pelo vice-líder Vitória. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h47. E o mercado brasileiro da soja teve uma semana de movimentação pontual e de preço sob pressão. A forte queda dos contratos futuros em Chicago e a estabilidade do dólar frente ao real pesaram sobre as cotações, mantendo compradores e vendedores afastados. Ao longo da semana passada, os preços da soja disponível se comportaram da seguinte forma: em Passo Fundo recuou de R$116 para R$115. Cascavel passou de R$109 para R$108. Em Rondonópolis subiu de R$101 para R$104. Porto de Paranaguá baixou de R$118 para R$116. Os prêmios de exportação são pressionados pelo avanço da colheita, aumentando a oferta, mas há expectativa de retorno dos compradores chineses, limitando essa queda. Na Bolsa de Mercadorias de Chicago, os contratos com vencimento em março, os mais negociados, atingiram os menores níveis em 3 anos. A posição acumulava desvalorização semanal de 2,26% até amanhã da última sexta-feira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h em ponto agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 750 mil pessoas no total participaram do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para esse domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo. Nas estimativas do órgão, o número leva em conta o público reunido na avenida de 600 mil e também nas ruas adjacentes, onde se aglomeraram, segundo esses policiais, 150 mil pessoas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o ato ocorreu de forma pacífica, sem registro de incidentes. Foram mobilizados cerca de 2.000 policiais militares. Drones e câmeras fixas e móveis também foram utilizadas para o monitoramento do evento. Além da Polícia Militar, a Polícia Civil também enviou equipes à região do evento e utilizou um helicóptero e drone para monitoramento. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para deputados e senadores neste domingo apoio a um projeto de anistia para os presos pelos ataques de 8 de janeiro à sede dos 3 poderes. Ao menos 4 governadores marcaram presença no ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista neste domingo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, do União de Goiás e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. E o Supremo Tribunal Federal vai retomar nesta quarta-feira o julgamento das ações que discutem a divisão das chamadas sobras eleitorais. Na prática, o tribunal vai decidir se são válidos os critérios criados pelo Congresso Nacional para o acesso às vagas de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores que sobraram na divisão dos espaços entre os partidos nas casas legislativas. Está prevista ainda a conclusão do julgamento sobre a necessidade de justificar a demissão de empregados públicos, com a fixação de uma espécie de guia a ser aplicado nas instâncias inferiores da Justiça. Além disso, os ministros devem se debruçar sobre a pauta ambiental e sobre recursos que tratam da chamada revisão da vida toda no INSS. Constam também na previsão de julgamentos ações que tratam do poder de investigação do Ministério Público. As sessões dessa semana ainda serão as primeiras com a participação do ministro Flávio Dino, que tomou posse na semana passada. Antes do plenário, o ministro vai atuar na terça-feira na primeira turma da Corte. 7h03. E vacina contra a pneumonia pode evitar a doença e salvar vidas. Quem traz essa boa notícia é Bruno Moreira. Pneumonia é uma doença inflamatória aguda causada por vírus, bactérias ou fungos que comprometem os alvéolos pulmonares, pequenos sacos que se enchem de ar durante a respiração. É a doença infecciosa que mais leva crianças a óbito no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, esta enfermidade foi fatal para mais de 740 mil crianças menores de 5 anos. A estimativa é que em 2030 a pneumonia poderá atingir quase 6 milhões de pessoas nessa faixa etária. Para minimizar esse cenário, o gerente médico de vacinas da GSK, Marcelo Freitas, alerta para os sintomas da doença e as formas de contágio. Os principais sintomas incluem tosse, febre, prostração e dificuldade para respirar. Mas muitas vezes outros sintomas também podem acompanhar, como irritabilidade, dor de cabeça, a criança fica sem apetite, pode acontecer vômitos, também dor abdominal.
A principal forma de transmissão acontece através do contato direto com secreções respiratórias. Que é saliva ou muco que vem de espirros ou de tosse da pessoa que está infectada. A boa notícia é de que a doença pode ser prevenida por meio da vacinação. O Ministério da Saúde recomenda a vacina pneumocócica em esquema de 2 doses primárias, aos 2 e 4 meses de idade, com uma dose de reforço aos 12 meses. A vacinação, ela realmente ocupa um lugar de destaque quando nós falamos de prevenção de pneumonias. Vários agentes infecciosos podem levar a pneumonia, como aqueles responsáveis por sarampo, por coqueluche, tuberculose, a própria doença pneumocócica, a doença meningocócica, o hemófilos, influenza do tipo B. São todos agentes etiológicos que podem levar a pneumonia, sem falar de influenza, Covid. Para todas essas doenças nós temos vacinas hoje disponíveis no SUS. Essas vacinas, elas reduzem não só o aparecimento de pneumonias, mas também suas complicações, como aquelas que levam ao óbito. Segundo o especialista, a pneumonia pode afetar qualquer pessoa, porém, ela é mais perigosa em crianças pequenas e idosos. Além da vacinação, hábitos como a lavagem das mãos, não fumar, evitar aglomerações e cobrir a boca ao tossir ou espirrar também podem ajudar na prevenção da doença. Esse material foi produzido em parceria com a GSK, Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. E na manhã deste sábado, a Polícia Civil de Quirinópolis foi informada sobre o desaparecimento de uma mulher com transtorno do espectro autista. As autoridades iniciaram as buscas pela vítima imediatamente durante as investigações. Foi descoberto que a mulher desaparecida estava na companhia de 2 holandesas que alegavam manter um relacionamento homoafetivo com ela. Com a suspeita de que o grupo estava se dirigindo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, as autoridades locais entraram em contato com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF iniciou as buscas e conseguiu localizar o veículo alugado em que a vítima e as suspeitas estavam, já na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. As envolvidas foram detidas e encaminhadas à Polícia Federal para a investigação do possível crime de tráfico de pessoas. Já a vítima foi entregue aos responsáveis. E um corpo foi encontrado no Rio Paranaíba, em Tumbiara, no sul de Goiás, neste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, se trata de uma mulher. A vítima tinha sinais de violência por todo o corpo e um corte no pescoço próximo à traqueia, segundo a polícia científica. O caso é investigado pela Polícia Civil, que, segundo o delegado Felipe Sala, não descarta o crime de feminicídio. Ainda não há suspeitos. Conforme relato do Corpo de Bombeiros, no local foram encontradas marcas de sangue em um barranco com capim amassado a poucos metros de onde a vítima foi encontrada. Para garantir que o corpo continuasse no local até a chegada da polícia científica, os bombeiros o prenderam em uma corda. A vítima estava sem documento, o que impossibilitou a sua identificação imediata. Após a perícia, o corpo foi resgatado e deixado aos cuidados da polícia científica de Tumbiara. E o estado de Goiás tem 13 mortes por dengue em 2024. As atualizações dos dados você confere com Daniela Versiani. Subiu para 13 o número de pessoas que morreram por conta da dengue em Goiás em 2024. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 5 mortes foram em Anápolis e 3 em Uruaçu. Goiânia, Lusiânia, Iporá, Águas Lindas e Cristalina têm um registro cada. De acordo com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, tem chamado a atenção da Secretaria o fato de que as mortes aconteceram em até 6 dias após o primeiro sintoma. Ela destaca que isso reforça a necessidade da pessoa procurar uma unidade de saúde nos primeiros sinais da doença. O que nos chama atenção nesses óbitos que já foram confirmados é que a grande maioria evoluiu para óbito em até 6 dias, ou seja, da data que iniciou os sintomas até o óbito, a grande parte em até 6 dias. Isso mostra o quanto a doença tem evoluído rápido e, mais uma vez, reforça aquela orientação que a gente tem dado. Iniciou os sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde e inicie a hidratação até o atendimento médico. Em Goiás, mais de 24 mil pessoas tiveram dengue neste ano e ainda mais de 60 mil em investigação. Dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que 13 mil doses da vacina Qdenga foram aplicadas em crianças de 10 e 11 anos no estado.
A expectativa é que todos os 134 municípios das 9 regiões elencadas pelo Ministério da Saúde como prioritárias já devem ter recebido as vacinas até esta segunda-feira. Até agora, Goiás recebeu cerca de 158.500 doses do governo federal. Daniela Vessiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09 agora. Após o término de 4 partidas realizadas na tarde deste domingo, a primeira fase do Campeonato Goiano chegou ao fim. Além dos 2 jogos que abriram a última rodada em que decretaram o rebaixamento de Morrinhos e Iporá, enquanto que o Craque conseguiu se livrar. Com os confrontos encerrados, ficaram definidos quais serão os duelos das quartas de final. A grande disputa no domingo foi pela liderança da primeira fase. Com a vitória diante do Iporá, o Vila Nova pulou para o primeiro lugar. Apesar disso, o Goiás conseguiu mais uma vitória e retomou a liderança, assim como o Atlético Goianiense, que se manteve em terceiro. Confira agora os jogos do Campeonato Goiano com os clubes decidindo como mandante. Goiânia e Goiás, Goianese e Vila Nova, Goiatuba e Atlético Goianiense e Aparecidense e Anápolis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. E o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou que vai dedicar esforços para expandir o mercado de carnes para a União Africana. A iniciativa parte de um pedido do presidente Lula, que esteve no continente em fevereiro. O ministro Carlos Fávaro explicou que a abertura de novos mercados gera demanda para exportação de produtos, abre novos negócios e reflete de forma positiva na economia brasileira. Somente em 2024, o Brasil já abriu 15 novos mercados. Em 2023, foram 78 aberturas em 39 países, superando os números dos últimos 4 anos. Entre os destaques está a comercialização para as carnes bovina e suína brasileiras para o México e República Dominicana, respectivamente. Também foi aberta a possibilidade de comercialização do algodão brasileiro no Egito e frutos de mamão papaya no Chile. As exportações brasileiras do agronegócio para o continente africano atingiram um montante de mais de 10 bilhões de dólares em 2023, aumento de cerca de 8% em relação ao ano anterior. Os principais produtos comercializados fazem parte do setor complexo sucroalcooleiro com 4,82 bilhões de dólares, que incluem, por exemplo, o açúcar de cana e também o álcool. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h12. E parte do muro de contenção do trecho da BR-153 desabou e a pista está parcialmente interditada em Drolândia, na região metropolitana da capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista continua limitada a uma faixa no sentido de Goiânia em Tumbiara. Após o desmoronamento que aconteceu na tarde do sábado, a Triunfo Consebra informou pelas redes sociais que o tráfego no viaduto foi desviado para a via marginal no sentido Professor Jamil. Uma equipe estaria fazendo uma vistoria técnica para apurar as causas do desmoronamento e o que pode ser feito de reparo no viaduto. As causas do desabamento ainda não foram divulgadas. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Triunfo Consebra estiveram no local para a vistoria e, após a verificação, o engenheiro da Triunfo liberou o trânsito em uma faixa para todos os sentidos. E o governador Ronaldo Caiado entregou o primeiro ônibus elétrico que vai operar na região metropolitana da capital. Vamos conferir aí os detalhes dessa ação com Marcelo Tavares. O primeiro veículo elétrico para atender os usuários do eixo Anhanguera já está em Goiânia. A linha existente há mais de 40 anos não tinha a frota renovada desde 2011 e beneficia cerca de 150 mil usuários. O modelo é biarticulado e possui autonomia de 200 quilômetros, ar-condicionado, câmeras de segurança e internet Wi-Fi. As primeiras viagens serão para verificar a necessidade de alguma adequação na estrutura já existente na rota. O governador Ronaldo Caiado destaca a importância dos ônibus elétricos na frota goiana. Esse ônibus é o maior ônibus elétrico que existe no mundo, mantido ou ele é alimentado por energia elétrica. É 23 metros de comprimento, além de tudo isso tem o ar-condicionado e tem o Wi-Fi. Então é um conforto total que os passageiros terão e ao mesmo tempo fazendo a política de descarbonização de Goiânia. Eu acho que é algo que tem tudo a ver com aquilo que a população merece.
Mesmo com o investimento na compra dos ônibus elétricos, Caiado garantiu que não haverá reajuste no valor da tarifa, como tem acontecido desde 2019, no início do seu primeiro governo. Desde que eu entrei no governo, tá certo? Nós mantemos aí o pagamento do diferencial, que é aquele que chama-se tarifa técnica, né, para a tarifa que é suportada pelo bolso do povo goiano. Além de apostar na eletromobilidade, haverá obras para revitalização dos terminais e 19 estações do eixo Anhanguera, além da construção e reforma de pontos de parada, instalação de câmeras de monitoramento e adequação nas garagens para recargas. O investimento para o projeto é de 1 bilhão e 600 milhões de reais, sendo 1 bilhão e 200 milhões somente para a aquisição da nova frota, que prevê melhorias para todo o transporte coletivo da Grande Goiânia. Ao todo, serão 1.170 novos ônibus climatizados até 2016, sendo 150 elétricos, que contemplarão também o eixo BRT Norte-Sul e linhas alimentadoras. Esse ano, 80 ônibus elétricos vão ganhar as ruas aqui na capital. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. 7h15, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Já no próximo bloco, PRF recebe 29 novas viaturas para patrulhar as rodovias em Goiás. E Pasgo Saúde, beneficiários terão desconto de até 70% na compra de medicamentos. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira, não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26 agora. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer aproveitar a reunião de ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países do G20, que ocorrerá na próxima semana em São Paulo, para propor um modelo de taxação global dos super ricos. A afirmação foi feita por Haddad em entrevista publicada no último sábado. O tema, segundo o ministro, será discutido na terceira sessão do encontro. Ainda não posso entrar em detalhes sobre a proposta que apresentaremos, mas posso confirmar que continuaremos a defender a bandeira de tributação progressiva no G20, é o que disse ele. Na prática, a ideia de taxação dos super ricos em dimensão global não é nova. Haddad já a defendeu diversas vezes. Em outubro do ano passado, ele a mencionou na reunião do G20 realizada em Marrakech, no Marrocos. Em discurso durante o encontro, o ministro afirmou ser necessário que os ricos paguem uma cota justa de impostos. Repasse de 19 bilhões de reais do salário educação traz desafios e oportunidades para gestores. Especialistas afirmam que a nova regra do FNDE beneficia municípios de 21 estados, principalmente os que são considerados mais pobres. Quem traz essa informação é José Roberto Azambuja. A implementação da nova regra para os repasses do salário educação traz desafios e oportunidades para os gestores públicos brasileiros. A afirmação é do professor do IBMEC Brasília, Eduardo Galvão. Os critérios para a distribuição do dinheiro por estados e municípios foram divulgados no Diário Oficial da União na última quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Segundo o governo federal, o objetivo é promover uma distribuição de recursos mais eficiente. Para Eduardo Galvão, o investimento anunciado pelo Ministério da Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, de cerca de 19 bilhões de reais em recursos da cota do salário educação em 2024, deve beneficiar os mais pobres. Essa decisão beneficia municípios nas mais de 21 unidades da federação. A implementação dessa nova regra traz desafios e oportunidades para os gestores públicos. Os valores a serem distribuídos podem variar de acordo com o resultado do censo escolar de 2023 e a efetiva arrecadação no ano de 2024. Da mesma forma que o professor do IBMEC, também o consultor de orçamento César Lima entende que o resultado da nova
nova distribuição dos recursos foi justo e beneficiou os que mais precisam. Essa decisão do STF com certeza leva à justiça com os estados menos favorecidos e com seus municípios menos favorecidos também, uma vez que os estados mais abastados sempre estavam aí com cálculos melhores. Então, assim, é um crescimento significativo nos recursos do Fundeb, isso daí com base, claro, na projeção do próprio FNDE e que com certeza fará muita diferença aí para esses entes. O salário educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de projetos e ações voltadas para a educação básica, que atende a finalidades relacionadas ao ensino público, como transporte escolar, assistência à saúde, programas de material didático escolar e alimentação. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que alterou a regra, resulta de uma ação proposta por governadores de 9 estados do Nordeste. Eles queriam uma nova partilha dos recursos. Reportagem José Roberto Azambuja. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. Os beneficiários do IPASGO Saúde, Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, agora podem usufruir de descontos na compra de medicamentos. Em uma parceria inédita, o IPASGO fechou convênio com renomadas redes de farmácias, incluindo as drogarias Pacheco, São Paulo, Drogazil e Droga Raia. Os descontos podem chegar a até 70%. Estão disponíveis tanto em lojas físicas quanto online, abrangendo uma ampla gama de medicamentos de marca e genéricos. Para usufruir dos benefícios, os beneficiários precisam apenas informar o seu CPF durante as compras em lojas físicas, enquanto pelo site ou aplicativo é necessário ativar um convênio. A partir desse momento, os descontos serão aplicados automaticamente, tornando o processo simples e acessível. O convênio estabelecido pelo IPASGO Saúde tem alcance nacional com um serviço de entrega disponível em todos os municípios goianos. Com mais de 4.200 lojas físicas distribuídas em todo o Brasil, os beneficiários têm ampla disponibilidade para adquirir os seus medicamentos com desconto. De acordo com o diretor de operações de saúde, Edivaldo Fortunato Pereira, o objetivo do IPASGO Saúde é seguir avançando em acordos que favoreçam os quase 600 mil beneficiários. Outras parcerias estão em negociação e serão anunciadas à medida em que se consolidarem. E com a presença do diretor-geral do órgão e de parlamentares, a Polícia Rodoviária Federal recebeu na manhã da sexta-feira, em Goiânia, 29 novas viaturas operacionais blindadas que vão reforçar o patrulhamento das rodovias federais no estado. Com a presença do diretor-geral do órgão e também de parlamentares, as viaturas blindadas foram colocadas à disposição dos policiais aqui no estado de Goiás. Adquirido com verbas de emendas parlamentares, o lote de viaturas é composto por caminhonetes Ford Ranger e Chery Tiggo 8 Pro. Todas as viaturas contam com proteção balística para a proteção dos policiais em caso de confrontos. Para o superintendente da Polícia Federal em Goiás, Thiago Queiroz, a chegada das 29 viaturas representa a confiança que o povo brasileiro tem na PRF. E o dever da corporação é honrar essa confiança, salvando vidas e promovendo a segurança pública com excelência e cidadania. E o Patrulha Detran já recolheu mais de 125 veículos abandonados. Eduardo Bernardo é quem traz um balanço dessa ação. Passado no dia 15 de janeiro, a Patrulha Detran já está mudando a cara dos municípios. Em apenas um mês, as equipes do órgão removeram 129 sucatas e veículos abandonados, deteriorados ou acidentados de ruas, praças e calçadas na capital e no interior do estado. Em Crixás, por exemplo, localizada a 324 quilômetros da capital, a equipe retirou 20 carcaças abandonadas em uma praça da cidade. Já em Silvânia, que fica a 86 quilômetros de Goiânia, dos 29 veículos denunciados, foram recolhidos 21. Entre os veículos encontrados em Silvânia, um estava há 15 anos no local e era foco de proliferação de mosquito da dengue e outros vetores responsáveis pela transmissão de doenças. Outro veículo removido era utilizado como esconderijo para usuários de drogas. A partir de agora, as equipes do programa Patrulha Detran irão visitar os municípios do interior sem aviso prévio. Os veículos e carcaças não regularizados após a apreensão poderão ir a leilão. No primeiro momento, a Patrulha Detran orienta os proprietários e possuidoras sobre os veículos e carcaças localizados nas ruas, em frente a empresas, lojas e residências, dando um prazo de 24 horas para corrigir as irregularidades.
Caso haja recusa, o Detran realiza a autuação do proprietário e a imediata remoção ao pátio público. Em seguida, é aberto um processo administrativo, tanto para a pessoa física como para a jurídica, gerando multas que pode variar de R$ 2.000 a R$ 5.000, independentemente da infração administrativa de trânsito. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. Olha, foram 26 finalizações do Corinthians contra apenas 4 da Ponte Preta, mas a insistência não sobressaiu na Neoquímica Arena. Iago Dias abriu o placar aos 5 minutos pela Macaca e viu o Timão pressionar até o fim e mais garantiu a vitória do time visitante por 1-0. O Corinthians está na lanterna do Grupo C com 10 pontos, sendo 4 atrás do Inter de Limeira, que ainda tem uma partida a menos para ser disputada. O Timão vai precisar vencer os 2 próximos jogos e de uma combinação de resultados para avançar. A Ponte Preta, por sua vez, fica perto de avançar ao assumir a segunda posição do Grupo B com 16 pontos. O Água Santa logo atrás tem 14. Ambos estão com 10 jogos. Em jogo decisivo para os dois lados, por motivos diferentes, Guarani e São Paulo ficaram no empate por 1-1 na noite desse domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas. Isso pela 10ª rodada da primeira fase do Paulistão. Calheri, de pênalti, colocou o tricolor na frente, enquanto Léo Santos igualou para o Bugre. Os 2 gols saíram no primeiro tempo. O resultado aumentou o jejum de vitórias das equipes. 7 jogos do Guarani agora e 4 para o São Paulo. Mas é suficiente para tirar o Bugre da degola e colocar o tricolor na zona de classificação às quartas de final. Com 6 pontos, o Guarani leva vantagem sobre o Ituano no saldo de gols, -5 contra -11. Pelo mesmo motivo, o São Paulo, com 15 pontos e um jogo a menos, está em segundo no Grupo D na disputa com São Bernardo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h35 e o primeiro levantamento para a safra 23/24 de algodão realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta um crescimento de 2,9% na área a ser semeada, totalizando 1,71 milhão de hectares. A estimativa é de uma produção de pouco mais de 3 milhões de toneladas de pluma. Já a Associação Brasileira de Produtores de Algodão prevê um crescimento de 8,4% na área plantada com algodão, que deve chegar a 1,81 milhão de hectares, com produção de 3,29 milhões de toneladas, 2% a mais em relação à safra recém-colhida. A Abrapa também reviu para cima a estimativa de produção para a safra 22/23. De acordo com a entidade, serão 3,23 milhões de toneladas de pluma neste ciclo, contra as 3,07 milhões esperadas na reunião anterior feita em 30 de junho. O volume colhido representa uma alta de 26,5% em relação à safra passada 21/22. O dado divulgado pela Abrapa supera também o 12º levantamento da safra 22/23 da Conab para algodão, publicado em setembro, de 3,15 milhões de toneladas de pluma, 23,3% a mais do que na safra passada. A Abrapa informou ainda que as lavouras já foram 100% colhidas. Para que as previsões de crescimento para a próxima safra se concretizem, é preciso adotar boas práticas de manejo com a utilização de controladores químicos focados na proteção da lavoura contra doenças e pragas.